Amém, queridos. Boa noite a todos, graça e paz de Jesus. Alguém lembra qual é o título da nossa série? Eu vou perguntar aqui só para as mulheres. 1, 2, 3, as mulheres vão falar. 1, 2, 3. Não acertaram. Esse é o tema do episódio. Presta atenção. O tema da série é... Tá cortando, né? Tá um barulhozinho. Tá, né? Vamos tentar arrumar aqui, Neto, rapidinho. Rafael, tenta botar aquela outra frequência mesmo que estava. Amém. Queridos, nós vamos trocar o microfone. Som, oi. Queridos, enquanto eles vão arrumando ali, eu vou usar esse microfone aqui. Só que ele é muito agudo para mim, né? Som, oi, oi. Será que esse outro aqui fica melhor? Neto, corta esse aqui, liga o outro. Som, oi, oi. Acho que esse aqui é melhor. Pois, queridos, a nossa série é Encontrando Jesus. O episódio... Nós já tivemos 2 episódios. O primeiro episódio da série foi Aventais ou Túnicas. O segundo episódio, Caíns ou Abéis. Hoje é a continuação do episódio do domingo passado. Domingo passado falamos exclusivamente sobre a figura representativa de Caim. O que e quem que Caim representa. Hoje vamos falar só sobre Abel. Mas eu quero que você sentado, curve sua cabeça, vamos orar. Espírito Santo, nós estamos aqui em Tua presença e reconhecemos que não há suficiência em nós para expor essas verdades e nem também, Senhor, capacidade em nenhum humano para compreender. Portanto, nós nos humilhamos diante da Tua presença e pedimos que Teu Espírito Santo fale conosco, fale através de nós e fale para a glória do Teu nome. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Você diz amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1 em diante. Queridos, eu peço assim a Deus, e eu estou feliz, porque ainda agora, depois do culto, uma pessoa me chamou. De manhã isso aconteceu também. Muita gente tem dito para mim: pastor Ribinha, Deus já tem falado comigo sobre isso que o senhor está pregando na igreja. De uma certa forma, o Espírito Santo já estava trabalhando na minha vida acerca disso. Eu fico muito, muito feliz.
eu não sou bom de poema, mas ousei essa semana escrever alguma coisa para Deus. Eu escrevi uma cartinha para Deus e uma parte dela dizia mais ou menos assim: se o que eu estou vivendo é um sonho, peço a Deus que não acorde. Se o que eu estou vivendo é um filme, peço a Deus que não termine. Mas se o que eu estou vivendo é real, peço a Deus, por favor, que eternize. Porque, irmãos, eu nunca tinha sentido o impacto na minha vida. Eu não estou falando de resultado, não mudou nenhum resultado. Nenhum resultado mudou. Mas dentro de mim, e eu peço muito a Deus que Deus faça infinitamente mais na sua vida, através da palavra e através desse entendimento. Oi, ok. Obrigado, Rafael. Obrigado, Neto. Então peço a Deus que Ele fale muito ao coração de vocês. Gênesis capítulo 4, vamos ler. Versículo 1 em diante diz assim a palavra de Deus: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Essa conheceu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Veja bem, nós precisamos encontrar Jesus nessa história de Caim e Abel. Onde Jesus está nessa história? Nós já sabemos a oferta que Caim trouxe. Agora eu quero te perguntar, qual foi a oferta que Abel trouxe? Você observou a oferta que Abel trouxe? A Bíblia diz que Abel trouxe das primícias do seu rebanho, dos primogênitos do seu rebanho. E qual era mesmo o rebanho dele? Ele era pastor de ovelhas. Alguém já explicou para você a diferença entre uma ovelha, um carneiro e um cordeiro? Já te explicaram? Se não, eu vou explicar, se já, sem problema nenhum. Eu vou te explicar aqui a diferença de uma ovelha, um carneiro e um cordeiro. Mas me tira uma dúvida: a Bíblia diz que Jesus é a ovelha de Deus que tira o pecado do mundo? A Bíblia diz que Jesus é o carneiro de Deus que tira o pecado do mundo? Como é que diz a Bíblia? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que interessante, não é? Pois vamos lá. Abel era pastor de ovelhas. E o que é uma ovelha? Ovelha é fêmea. E o carneiro é o macho. Quando a ovelha fêmea cruza com o carneiro macho, eles produzem uma cria. E essa cria é chamada de cordeiro. Que interessante. O que foi que Abel trouxe como oferta a Deus? Trouxe um cordeiro. E o que é o cordeiro? Em toda a Bíblia, o cordeiro é a figura de Jesus, é a tipologia de Jesus. Então nós temos aqui Jesus sendo encontrado nessa passagem. Mas eu quero ler com vocês Hebreus capítulo 12. Eu vou estar sempre lembrando vocês daquele princípio de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, um dos grandes teólogos da história da igreja, ele dizia o seguinte: que o Velho Testamento, ou melhor, o Novo Testamento encontra-se no Velho, e o Velho Testamento pelo Novo é explicado. Então nós vamos entender essa história de Gênesis 4 olhando para Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo 24. Por favor, pegue a sua Bíblia aí. Hebreus capítulo 12, versículo 24, diz assim a palavra de Deus:
e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Por favor, olhe para cá. Possivelmente existem versões aqui espalhadas nessa congregação, versões de Bíblia, que dizem assim: o sangue de Abel. Tem alguma Bíblia que diz assim? A tua original, sangue de Abel. Eu quero dizer para você que isso não está errado. No entanto, foi um acréscimo. A Bíblia, no original, diz assim: e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Só que algumas versões da Bíblia colocaram a palavra sangue de Abel. Agora olhe para cá. Como a Bíblia fala sangue de Abel, o que vem na cabeça da gente? Que sangue é esse, pastor Elinéia, que o escritor aos Hebreus está falando? A gente é induzido a achar que a Bíblia está falando do sangue que Abel derramou, por consequência da morte dele. Ele foi assassinado por Caim, e o sangue que Abel derramou, esse sangue está sendo aqui comparado pelo escritor aos Hebreus com o sangue de Jesus. Mas eu quero te dizer que essa interpretação não é correta. Que sangue é esse? Eu vou mostrar para vocês que este sangue que o escritor aos Hebreus está falando é o sangue do sacrifício que ele trouxe. Até porque não tem nem sentido essa comparação do sangue de Abel com o sangue de Jesus. Existe uma ciência que interpreta a Bíblia chamada exegese. E a exegese vai dizer que para você entender um texto, você tem que buscar no contexto mais próximo a referência àquilo que você quer entender. Então nós estamos falando aqui de Abel e do que o sangue de Abel representa. Sabe qual é a passagem nesse raio aqui mais próximo que fala a palavra Abel? Hebreus 11, versículo 4. Convido você a ler. Hebreus 11, 4, vamos lá. Hebreus 11, versículo 4. Olha o que diz a palavra de Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, por meio de quem, gente? Dela o quê? A oferta, não é o sangue dele. Por meio dela, também mesmo depois de morto ainda fala. Uau! Eu ganhei essa Bíblia aqui de um irmão muito precioso, o irmão Irã, me deu essa Bíblia de presente. Bíblia de estudo Dake. Dake foi um teólogo, e essa Bíblia leva o nome dele. Olha que interessante o comentário de rodapé da Bíblia Dake. Diz assim: somente aqui, se referindo a esse texto de Hebreus 12, 24, somente aqui, e em 1 Pedro 1, 2, refere-se ao sangue de Jesus, que fala melhor do que a oferta de sangue que Abel trouxe. Portanto, meus irmãos, o sangue que está se referindo nesse texto não é o sangue de Abel, mas o sangue que Abel trouxe do sacrifício. Portanto, Abel entendeu o que Caim não tinha entendido. Caim achava que Deus iria recebê-lo por suas obras, Abel não. Então vamos lá. Quando Deus olha para cá agora, Deus só vê dois tipos de seres humanos. Deus vê Adão e Deus vê Jesus. Quando Deus olhou para Caim, Deus viu em Caim Adão. E olha que o gesto foi muito parecido. Lembra dos aventais? Feitos de quê? Folha de figueira, elemento da terra. Aí vem Caim e pega o fruto da terra. Quando Deus olha para Caim, Deus lembra de Adão. Mas quando Deus olha para Abel, Deus lembrou-se de Jesus. Então eu quero aqui ser pedagógico e pontuar 3 lições sobre esse assunto. Primeira lição: Deus só recebe Jesus. Irmão, isso aqui é muito forte. Deus só recebe Jesus. Pega a sua Bíblia em Gálatas capítulo 4. Davi pode até botar o teclado mais baixinho.
Gálatas capítulo 4, por favor. Gálatas capítulo 4, ou melhor, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 8, diz assim: ora, tendo as escrituras, ou a escritura, previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Coloca o dedo aí, olha para cá. Aqui Paulo está escrevendo aos Gálatas e dizendo o seguinte: olha, o evangelho foi pré-anunciado no Velho Testamento, quando Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque o que é o evangelho? Escute com atenção. O evangelho é Deus abençoando quem não merece, por causa da conduta de quem merece. Por causa da vida de Abraão, que se dedicou, outros iriam receber a bênção. Então Paulo está dizendo: o evangelho é isso, é pela fé. Outros serão abençoados pela conduta de um justo. Agora olha como é forte o versículo 16. Olha o versículo 16. Versículo 16 diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Singular. Não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao seu descendente, que é quem, gente? Cristo. Você está entendendo o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo o seguinte: olha, Deus fez a promessa para Abraão, só que essa promessa feita em Abraão, ela está exclusiva sobre a pessoa de Jesus. E se eu quero ser abençoado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o que Abel fez, sempre colocar Jesus na frente. E Abel fez isso na figura daquele cordeiro. Em Levíticos capítulo 9 tem uma passagem muito importante para a compreensão do que eu estou falando aqui. A primeira vez que de forma oficial foi instituído o sacrifício, o primeiro sacrifício litúrgico dentro da estrutura de culto do Velho Testamento. A Bíblia diz que Arão e Moisés estavam dentro de um tabernáculo e eles trazem um cordeiro. E eles colocam, Nilton, esse cordeiro no altar. Eles recuam e a Bíblia diz que de repente veio do céu um fogo, e aquele fogo desceu, e desceu sobre o cordeiro, consumindo aquele cordeiro. Então naquela hora Moisés olhou para Arão e disse assim: Arão, é agora a gente pode fazer a obra. E Arão, que era o sacerdote, sumo sacerdote, pegou, acendeu o fogo que Deus tinha mandado. Presta atenção, isso aqui é forte. Pegou o fogo, entrou no tabernáculo e acendeu todas as peças do tabernáculo com o fogo que Deus tinha mandado. A pergunta é: o fogo veio por causa da santidade de Arão? O que você acha? O fogo veio por causa da conduta moral de Moisés? Por que o fogo veio? O fogo veio por causa do cordeiro perfeito, inocente, que estava ali. Só que no capítulo 10 de Levítico, diz a Bíblia que no outro dia, os filhos de Arão, Abiú e Nadab, eram os nomes deles, eles entraram no templo e foram oferecer um culto para Deus. Só que eles não levaram o cordeiro. Logo, se eles não levam o cordeiro, Tasso, cadê o fogo? O fogo não veio. Então, já que o fogo não veio, como é que a gente vai fazer? Vamos produzir um foguinho, né? O fogo não veio. E diz o texto que eles acendem o fogo. E esse gesto de acender o fogo foi chamado por Deus de fogo estranho. E diz a Bíblia que eles foram mortos. O que é um fogo, irmão, estranho? É o fogo que é produzido pelo esforço do homem. O verdadeiro fogo, ele só vem quando nós colocamos um cordeiro perfeito, Jesus, na frente. Tem muita gente querendo fazer a obra de Deus na força do braço. Isso aí eu já sei fazer.
Tem muita gente com o espírito de Abiú e Nadab. Eu sei como é que faz, eu vou fazer igualzinho. E vai fazer e não dá certo. Por que não dá certo? Porque não entendeu o princípio. Deus só recebe Jesus. Em 2 Timóteo 9, você vai entender que você é justo, não porque você é bonzinho. Você é justo por causa da justiça de Cristo em você. É por isso que o homem é justo, pela justiça de Cristo em nós. Você já parou para pensar por que nós oramos em nome de Jesus? Isso não pode ser só um chavão, irmão. A gente diz o que quer em nome de Jesus. Você precisa entender o que significa orar em nome de Jesus. Isso nunca fez tanto sentido para mim como agora. Eu vou tentar te explicar isso. Há muitos anos atrás, eu estava morando em Presidente Sarney, e o pastor Joaquim enviou uma pessoa, ou melhor, desculpa, chegou uma pessoa lá, em Presidente Sarney, e ele disse para mim que ele era um missionário, que ele era um pregador, que ele queria passar um tempo, ia ficar um mês em Presidente Sarney, queria pregar na igreja e tal. Eu fiquei olhando para ele, só esperando ele terminar, e dizer assim: irmão, como é que eu vou deixar tu pregar? Eu não te conheço, não sei quem você é, como é que eu vou te receber na minha casa? Eu não sei quem é você. Então eu estava só esperando ele terminar a história dele e dizer: irmão, eu não vou poder te receber agora. Mas ele usou uma palavra-chave. Lá no final da conversa ele disse assim para mim: inclusive, pastor Ribinha, eu vim aqui em nome do pastor Joaquim, e ele pediu para você ligar para ele. Quando eu liguei para o pastor Joaquim disse: meu filho, eu pedi para ele ir, se você puder, receba. Você acha que eu recebi aquele homem? Recebi. Recebi por causa dele? Não. Recebi por quem o enviou. Recebi por causa do pastor Joaquim. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não nos recebe por causa de nós. Deus nos recebe por causa de Jesus. Agora você entende João 14:6? E disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não há absolutamente nada que o homem possa fazer, por mais justo, por mais correto, por mais perfeito, se é que exista isso, que ele seja, ele não consegue. Deus só recebe Jesus, e é por causa dele que nós somos recebidos. Segunda coisa importante: Deus só provê para quem não tem justiça própria. Pega a sua Bíblia em Filipenses 3:9. Filipenses 3:9, rapidinho. Filipenses 3:9 diz assim: e se achado nele, não tendo justiça própria, olha que forte, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Irmão, você lembra daquele emblemático texto, Mateus 6,33? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Se você for ler lá no texto, está falando do que comer, o que vestir, está falando de provisão, está falando de coisas materiais mesmo. E o texto está dizendo que essas coisas, elas vão ser acrescentadas a quem? A quem busca o reino de Deus e qual justiça? Aqui que está o segredo. Não é a justiça do homem, porque a justiça do homem é: eu recebi porque eu mereci. A justiça de Deus é: eu dou para quem não merece. E agora? Como é que faz? A justiça de Deus, e aí eu quero te explicar uma coisa aqui. Existe uma diferença entre a prosperidade que vem como favor de Deus e a prosperidade que é adquirida pelo suor do homem. Vou fazer uma pergunta: você acha que uma pessoa que é ateu, ele pode ser próspero? Pode. Mas ele pode prosperar sem Deus? Aqui que está o segredo. Não. Ele não prospera sem Deus. Por mais que ele não reconheça que tudo que ele tem é de Deus, ele não, até o ar que ele respira não é dele, é de Deus. Ele só não sabe disso. Ele só não crê nisso. O que eu quero dizer é que é impossível um homem na terra prosperar sem Deus. Ele pode não reconhecer isso.
E quando ele não reconhece isso, ele está na sua justiça própria, e ele vai prosperar, mas a sua prosperidade vai ser debaixo de muito suor, de muito sacrifício, de muita labuta, de muito desgaste. Quantas pessoas ricas, que para dormir tem que tomar Rivotril. Quantas pessoas ricas, mas que perderam seus filhos. Quantas pessoas ricas, mas que têm um péssimo relacionamento familiar. A Bíblia diz em Provérbios que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. A diferença é que a bênção que vem de Deus, ela não traz dores. Eu falei no primeiro culto, vou falar aqui. Eu tive a oportunidade, falei na verdade nos 2 cultos dessa história. Eu tive a oportunidade de conhecer o maior museu do mundo, é o Louvre. E lá que está a Mona Lisa, né? Mas eu me encantei, eu fiquei praticamente 70% do tempo que eu estive no Louvre, eu fiquei numa área lá que fala da Mesopotâmia antiga. Andando, olhando, observando. Eu não sei falar inglês, mas eu tinha um amigo que falava fluentemente, e eu perguntando para ele, ele foi me explicando e tudo. Chegamos numa área dentro do Louvre que fala sobre Ur dos Caldeus. Você lembra quem nasceu em Ur dos Caldeus? Quem lembra? Abraão, o pai da fé. Curioso é que lá no Louvre existe uma história de que Abraão, nos seus dias, era tido como um caloteiro. Como assim caloteiro? O nosso pai da fé? Caloteiro? Aí o rapaz foi explicar e disse: ah, entendi. Por que ele era chamado de caloteiro? Eu ponho isso em aspas. Porque era mais ou menos assim: alguém tinha um gado, e o gado estava morrendo. Aí Abraão chegava e dizia assim: fulano, eu quero comprar esse gado. Não, seu Abraão, eu não vou lhe vender, porque eu sei que esse gado vai lhe dar um prejuízo, eu não vou fazer isso com o senhor. Ele disse: não, eu compro. Mas vai morrer o gado, eu quero comprar. Ele comprava o gado. Sabe o que aconteceu com o gado depois que o gado caía na mão dele? O gado engordava, multiplicava de uma forma inexplicável. Ele comprava uma terra, a terra era improdutiva, descobria-se que tinha minério. Inclusive, vocês lembram quando ele vai se separar de Ló? Ele chama Ló e diz assim: Ló, você vai escolher. Se você for para cá, eu vou para cá. Se você for para cá, eu vou para cá. Ló, esperto, olhou as campinas do Jordão, verde. Ele disse: é para cá que eu vou. Abraão disse: então eu vou para cá. Abraão foi para uma área árida, seca. Quem prosperou? Quem prosperou, gente? Sabe o que é isso? Favor de Deus. Morra quem quiser de inveja, mas tem pessoas que caminham debaixo de um favor divino. O que outros fazem assim para conquistar, a pessoa move um passo e conquista. O nome disso é graça, o nome disso é favor de Deus. Quem recebe o favor de Deus aí levanta a mão e diz: eu recebo. Ah, pastor, mas eu posso ser próspero do meu próprio jeito, porque na verdade a essência de Caim é: eu posso viver a minha vida e prosperar sem Deus. Abel está dizendo o contrário. Bênção do Senhor não acrescenta dores. Enquanto estivermos na justiça própria, não desfrutaremos o favor de Deus. Agora, escute, por favor, se você puder anotar na testa, que eu vou dizer agora, anota. Ninguém sabe o quanto é mal, enquanto não tiver se esforçado para ser bom. Só sabe a força do vento quem enfrentou o vento. Uma pessoa que quando vem um vento forte, ele se curva, ele não sabe a força do vento. Sabe a força do vento quem tentou resisti-lo. Logo, é por isso que as pessoas más, malvadas, perversas, em certo sentido, sabem pouco a respeito da maldade. Paradoxo, né? A pessoa que é má sabe pouco sobre a maldade. Por quê? Porque ela não resiste, ela se entrega. É só quando alguém descobre isso que Deus entra em seu favor, e só depois disso que a vida de fato começa.
Há certas coisas no cristianismo que podem ser entendidas a partir de fora, antes de você se tornar um cristão. Mas há uma quantidade bem maior de coisas que não podem ser compreendidas antes de você ter percorrido um bom trecho da estrada da fé cristã. Aí, irmãos, eu quero dizer algo para você que me destruiu. Eu gosto de ler, muito de ler. Eu li 2 livros, eu li um livretinho desse tamanho, Vitor que me emprestou, Vitor, esposo de Manu, Ego Transformado. Ei, que livro! Eu li um livro chamado Cristianismo Puro e Simples, de um dos maiores pensadores da história da igreja, C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele escreve esse livro, no meio do livro ele diz um negócio, ele escreve um capítulo sobre a fé. Ele diz assim: a fé é um assunto tão profundo que eu não posso discorrer em um capítulo, vou dividir em 2. Aí ele fala da fé, a fé como a gente geralmente conhece, acreditar, crer em alguma coisa, fé é sinônimo de crença. Mas aí ele diz assim: agora eu quero falar da fé numa perspectiva, mas eu acho que você não deve ler esse capítulo. Na verdade, eu acho que esse capítulo não vai fazer sentido para você. Se eu fosse você, eu pularia esse capítulo. Aí que dá vontade da gente ler, não é, Ana? Você lê um livro e o escritor está dizendo: se eu fosse você, eu não leria. Aí que a gente quer ler. E ele diz assim: mas se você insistir muito e quiser ler, leia. Mas leia se você tiver certeza de que você resistiu o máximo que você pôde e você falhou. Aí esse capítulo vai fazer sentido para você. Meu Deus, essa fé, irmãos, ela surge depois que a pessoa tenha se esforçado ao máximo para praticar as virtudes cristãs e descobrir o que falhou. Em outras palavras, ela descobre a sua própria falência. É isso que Paulo diz em 1 Timóteo 1,15, quando ele diz assim: eu sou o principal dos pecadores. Como assim? Eu sou o principal dos pecadores, Paulo? Você que era irretocável, irrepreensível com relação à lei, você que era praticante das doutrinas da Bíblia, como que você é o principal dos pecadores? Pois é, quando você entende este evangelho, esta graça, você compreende que por melhor que você seja, você falhou. Você vai entender isso agora nesse último tópico. Terceiro e último: você vencerá o pecado quando souber que já está perdoado. Meu Deus, quando é que a gente vence o pecado? Quando a gente descobre que já estamos perdoados. Nas religiões, em todas elas, o desempenho vai gerar um veredito. É assim em todas as religiões. O seu desempenho vai gerar um veredito. No evangelho é o contrário. É o veredito que vai gerar o desempenho. Então deixa eu te falar uma coisa: já teve o veredito, já teve o julgamento no STC, Supremo Tribunal Celestial, a última instância, e foi decretado por, como é que dá quando o julgamento é unânime? Tem um termo que eles usam no direito, não vou lembrar agora, mas já foi sentenciado, já teve o veredito, e o veredito diz que todos os humanos falharam, todos, não há um justo sequer. Só que no veredito diz que um justo morreu e se entregou por todos os nossos pecados. Jesus não morreu pelos pecados que eu cometi, Jesus morreu por todos os nossos pecados. E aí é o mistério, é essa verdade que vai nos libertar do pecado. Irmão, não existe nenhuma santidade que não produza desta convicção de que já teve o julgamento. Pastor Ripinho, o senhor está querendo dizer para nós que uma pessoa não pode se separar para Deus pelas suas obras, pelo seu esforço de praticar a Bíblia? Não pode.
A única diferença é que ela será mais mentirosa do que a gente, ou ela saberá mentir melhor. A única santidade que pode existir é decorrente de quem compreende que já foi perdoado, e porque já foi perdoado, em gratidão a este fato, começa a demonstrar as melhores práticas possíveis. Não é um comportamento que vai gerar o veredito, é o veredito que gera o comportamento, e esta notícia é a boa notícia do Evangelho de Deus. Portanto, irmãos, a lei não é má. Tem gente que pensa que o Espírito Santo deu o Evangelho e o diabo deu a lei. Não, a lei foi dada por Deus. Tudo na Bíblia foi entregue por Deus. Então o que é a lei? Vou tentar explicar o que é a lei. A lei é o seguinte: imagina alguém que vai no médico. Ele está sentindo uma dor, profundas dores. E ele faz exames e o médico traz para ele um diagnóstico. Você tem uma doença incurável. Esse diagnóstico, ele é mau? É porque está falando de uma doença incurável. Mas ele não é inimigo. É só por ele. É por causa desse diagnóstico que eu tenho certeza que eu estou doente e a doença é incurável. Então a lei é o diagnóstico de que nós temos uma doença incurável. E o que é o Evangelho? O Evangelho é a notícia de que encontraram a cura, e a cura é o sangue precioso de Jesus. Por isso que a palavra de Deus diz, irmãos, a palavra de Deus diz que todos os nossos pecados, eles foram cancelados na cruz do Calvário. Meu Deus do céu! Por favor, é incorreto dizer que o Evangelho salva e depois somos amadurecidos pelos nossos esforços de cumprir a Bíblia. Cuidado com o que o senhor está falando. É isso mesmo. É incorreto. O que seria o correto? Somos salvos porque cremos no Evangelho, e seremos santificados à medida que nos aprofundarmos nesse entendimento. O que eu estou tentando dizer para vocês é que não pode existir fora da cruz santidade. Existe moralismo, existe uma capa religiosa, mas a santidade verdadeira só existe na cruz. É um escândalo essa mensagem da cruz. Eu vou citar aqui uma figura que vocês conhecem bem, que é a figura do pródigo. Lucas capítulo 15, estou terminando. Lucas 15, o pródigo e o irmão dele. Quando Jesus está contando essa parábola, ele está contando para uma audiência, e aquela audiência de Jesus era dividida em duas partes. Ele tinha fariseus e ele tinha publicanos. Os fariseus representavam a religião e os publicanos os pecadores. Logo ele conta uma parábola que tem duas pessoas. Deixa eu ver se você está entendendo o que Jesus queria. Quem era o irmão do pródigo? O publicano ou o fariseu? Fariseu. Quem era o pródigo? O publicano. Portanto, Jesus está contando uma parábola e ele está colocando duas figuras que identificariam com as pessoas que ali estavam. Ele está falando do pródigo, identificando com os publicanos, e ele está falando do irmão do pródigo, identificando com os religiosos, e ele está dizendo que ambos falharam. De um lado você tem o que a gente chama de relativismo. Pródigo que diz assim: não, eu quero fazer minha vontade, eu vou fazer minha vontade, eu quero ir, eu quero sair, eu não posso ser dono do meu nariz. Irmãos, o relativismo nunca foi tão forte como agora. Você conversa com as pessoas sobre a verdade, a pessoa diz assim: qual verdade você está falando? Porque existe a verdade do budismo, a verdade do islamismo, a verdade do cristianismo e as muitas facetas da verdade do cristianismo. Inclusive dentro do cristianismo cada um tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Então qual é a verdade que você está falando? O nome disso é relativismo. E Jesus está quebrando isso com essa parábola. Do outro lado tem o legalismo. Não, mas eu não sou como esse publicano. Lembra daquela outra parábola? Senhor, obrigado porque eu não sou como esse publicano. Moralismo também falhou
o legalismo também falhou. Pastor Ibinho, o que é o evangelho? O evangelho é o equilíbrio. Não, o evangelho não é o equilíbrio, o evangelho é outra coisa. É outra coisa, não dá nem para medir com isso aí. Agora, irmão, escuta e nunca mais esquece isso. Quando a mensagem do evangelho é pregada, eu falei isso para a Ana ainda agora, de conversando. Quando a mensagem do evangelho é pregada com clareza, duas coisas acontecem. Primeiro, as pessoas imorais que vivem vidas desgraçadas e desregradas são atraídas a Jesus e transformadas. O pródigo. Contrapartida, as pessoas morais, moralistas, são ofendidas. O irmão do pródigo. A pregação do evangelho faz as duas coisas. Mas vem cá, eu que mereço. Logo, o evangelho gera dois sentimentos. Primeiro sentimento: sou mais pecador e imperfeito do que jamais ousei acreditar. Segundo, sou mais amado e aceito do que jamais ousei esperar. Como que você concilia essas duas coisas? Dorme hoje à noite com esse barulho na cabeça, meu irmão. Toda pessoa que diz assim: olha, eu não sou assim com as outras pessoas, eu tenho uma virtude, tupido de justiça própria. Por isso que pessoas como Paulo dizem assim: eu sou o mais miserável de todos os homens, sou o principal dos pecadores. Mas ele praticava coisas erradas? Não. Mas por que ele dizia isso? Porque ele estava se comparando com Cristo, e quando ele se comparava com Cristo, ele via a condição dele. Eu finalizo dizendo o seguinte: sabe o que significa Abel? A palavra Abel significa fumaça, vapor, vento, vacuidade, nada. Curioso, né? Você lembra o que significava a palavra Caim? A palavra Caim significava conseguir. Você tem de um lado alguém que chega para Deus e diz assim: eu conseguir. E você tem de um lado alguém que se sente um nada, um pozinho. Deus recebe tudo de quem se achava nada, mas não recebe nada de quem se achava tudo. Eu acho que eu preciso repetir isso. Deus recebe tudo de quem se achava nada, mas não recebe nada de quem se achava tudo. O bom dessa história é que Abel e o pródigo e nós podemos receber tudo de Deus, porque eu sei que o tudo que eu recebo não é por causa de mim, mas é por causa de um Cordeiro perfeito que está na minha frente. Não é mérito nem demérito, é graça e misericórdia. Por isso, meu irmão, você vai receber tudo que Deus tem para a tua vida. Se você se humilhar, Deus te exalta, mas se você se exaltar, Deus te humilha. Fique em pé, por favor. Chama o louvor aqui à frente. Desses 20 anos de ministério pastoral, talvez eu encontre daqui para frente, até aqui, eu não consegui achar uma mensagem que pudesse mexer tanto com um homem como essa mensagem aqui. Irmãos, tem muita gente cansada da religião. Ela de fato cansa, ela é massacrante, ela é torturante. Meu Deus, eu tenho que ir para o culto hoje. Se eu não for, se eu não fizer as coisas corretas, eu vou para o inferno. Sabe o que vai acontecer com você? Você nunca vai viver a verdade do Evangelho. Você vai ficar aqui, você vai vir para o culto. E se você começar a praticar, a única diferença é que você vai conseguir mentir melhor do que as outras pessoas. Mas você vai falhar. Se você não falhar na ação, você com certeza vai falhar na motivação. Porque a gente pode se orgulhar da humildade que eu manifesto.
então a gente vai falhar. Só tem um jeito, só tem um jeito. É quando a gente pensa no que Jesus fez, no que já aconteceu. Eu vou começar a ser mais santo do que nunca. Porque se alguém ouve a mensagem do Evangelho e não se santifica, não entendeu o Evangelho. Só que agora eu não vou me santificar para eu ser aceito, é porque eu fui aceito que eu me santifico. Alguém usou um exemplo hoje pela manhã aqui que eu gostei no culto, foi o pastor Jodimar. O pastor Jodimar disse que um amigo dele ligou para ele e pediu para ele resolver um problema na Caixa Econômica. Isso tem uns 2 meses, no pico desse negócio da pandemia. Ninguém queria sair de casa, a Caixa Econômica lotada. E pastor Jodimar disse que foi lá, perguntaram para ele: mas tu está te expondo, por que tu está fazendo aí? Ele disse: cara, eu estou fazendo porque esse rapaz já me ajudou tanto. Ele fez uma coisa por mim, e o que eu estou fazendo aqui é em gratidão ao que ele fez. Eu não quero absolutamente nada. Isso é um exemplo simplista do que é o Evangelho. Os homens mais santos que essa terra já teve a oportunidade de tê-los foram aqueles homens que tiveram certeza da depravação de sua carne, e porque eles tinham certeza de quanto eles eram depravados, e eles olharam para a cruz, eles começaram a mudar. Isso faz uma pessoa que está há 20 anos nas drogas ser liberto instantaneamente. Isso faz alguém que não consegue ficar sem sexo. Eu não consigo ficar. Mas você consegue se separar para o seu Deus, em resposta ao que já foi feito. O que eu estou tentando dizer para vocês, é o seguinte: para de querer fazer as coisas na força do teu braço. Você vai falhar. Ah, pastor, então eu não vou fazer mais nada. Aí é o mistério. Você vai fazer mais do que nunca. Vai vir uma força como você nunca teve, porque é a força da gratidão. Você não vai fazer porque você quer conquistar, você vai fazer porque você já foi conquistado. Quando alguém te dá assim um grande presente, por exemplo, eu tenho uma gratidão enorme pelo pastor Joaquim. Tudo que eu faço para o pastor Joaquim não é para ter mais nada dele, é porque eu sei que eu sou devedor. Eu não quero fazer nada para obter dele alguma coisa, é porque eu já obtive que eu faço. Se eu dou meu dízimo porque eu quero comprar uma bênção de Deus, isso é Caim. Mas se eu dou meu dízimo porque eu fui comprado por Deus, isso é Abel. Deus recebe. Está muito misturado o que você faz com o coração que você põe. Queridos, que coisa maravilhosa. Foi essa mensagem que fez Agostinho de Hipona cair prostrado e se converter. Foi essa mensagem que fez o monge Martinho Lutero cair de joelhos, quando a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Sabe que fé é essa? É a fé que fez Abel trazer o cordeiro. É a fé de quem sabe que não merece, mas porque alguém fez uma obra perfeita, agora eu posso receber tudo de Deus por causa de Cristo. Por isso que tudo que eu fizer, eu tenho que orar em nome de Jesus. Por isso que eu tenho que ter a mente de Cristo. Por isso que eu tenho que ter o comportamento de Cristo. Por isso que é por Ele, para Ele são todas as coisas, e glória pois a Ele eternamente. Sabe o que essa mensagem faz com a gente? Essa mensagem arranca toda a vanglória. Essa mensagem, Niltinho, quantos anos você está na igreja, Niltinho? Anteontem fez 28 anos que Niltinho está na igreja. Para quem não conhece a história de Niltinho, Niltinho tem uma das histórias mais lindas de transformação dessa cidade. Mas Niltinho não permaneceu pela força dele.
tu teria falhado. Sabe como é que a gente permanece, Nilton? A gente permanece quando a gente responde ao que foi feito na cruz. Feche os teus olhos nessa noite, escute essa canção, por favor.